encontrada durante uma das buscas nas residências do Brian. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio do Na Mira, dentro da saga Investigativos 4 de Idaho. Eu tenho coberto o caso desde o começo, então são vários episódios, semana a semana, acompanhando passo a passo essa investigação. Se você quiser saber tudo que houve lá desde o primeiro passo, você pode ir na página inicial, tem uma playlist ali chamada Saga 4 de Idaho. Então você vai ver tudo organizado e vai poder conferir a história certinho, tá bom? Nesse momento eu gostaria de agradecer as pessoas que contribuíram através do Valeu Demais, o mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube. E eu tenho a Carla Moraes e também uma transferência pelo Pix da Gabriele Merida. Eu agradeço muito a gentileza, o carinho de vocês, e eu fico feliz por estarem aqui contribuindo e sendo tão gentis comigo. Eu também gostaria de fazer um acréscimo, porque é o seguinte: o ano passado eu gravei alguns vídeos entre o período de outubro, novembro e o comecinho de dezembro, vídeos que especificamente eram para ir ao ar de forma imediata. E aí, na época, as pessoas estavam doando, então a gente sempre divide os Valeu Demais, e alguns foram parar nesses vídeos que eram para ir ao ar, mas acabaram não indo, e esses vídeos ficaram arquivados. Então agora nós procuramos resgatar contribuições que foram separadas e que foram adicionadas nas gravações desses vídeos, nomes que eu mencionei nessas gravações, para colocar tudo agora, porque muitas vezes você vai ouvir seu nome agora de alguma contribuição que você fez e você pode ter feito isso nesses meses. Então realmente foi uma falha muito grande da minha parte, eu peço perdão por isso, por você que doou, e de repente foi uma doação única e você nunca se ouviu em nenhum dos vídeos que eu postei aqui, saiba que foi por isso. Como, por exemplo, a minissérie da Marvel já tem 2 episódios no ar, mas tecnicamente eu gravei 4. E então teve Valeu Demais em todos esses 4. Na época, a minha ideia era levar essa minissérie antes do final do ano, então era para ser exibido 4 dias seguidos. Nisso, o primeiro episódio veio ao ar em janeiro, o segundo acabou saindo só agora. Então, infelizmente, isso acabou travando esses Valeu Demais. E aí, quando nos despertamos para essa questão, a minha irmã foi fazer um achado em todos os vídeos que estão gravados, em que nós, basicamente, são os vídeos iniciais, porque depois, quando a gente se deu conta que não tinha, como eu falei pra vocês, eu parei de fazer isso, por isso que vocês podem ver alguns vídeos aqui do Na Mira, que não tem Valeu Demais, que são vídeos que eu gravei e que basicamente eu já não sei quando vai ao ar, então você não arrisca mais. E naquela época eu ainda colocava, porque eu achava que se o vídeo não fosse ao ar em uma semana, ele iria em 2 semanas. E isso, infelizmente, acabou não acontecendo. E com o caso de Idaho, que foi também o que mais pegou, o caso de Idaho acabou abrindo uma janela aqui no canal de programação extensiva. Então, em uma semana saíram 4, 3 vídeos de Idaho e muitas outras histórias não. Então, isso também contribuiu para jogar esses vídeos lá para frente. E agora a gente decidiu reverter isso, porque ainda estão sem data. Então eu vou mencionar esses nomes das pessoas que doaram. E eu já quero dizer que eu agradeço muito a gentileza de vocês. E especificamente não quero que o nome de vocês passem em branco aqui, por isso eu agradeço muito a contribuição. Então a gente tem a Fran Alves, o Bruno Cruz, a Carla Moraes de novo, o Fábio Marques, a Maria Nadir Santos, o marido dela, Newton, também, a Miriam Martins Brum, a Edna Dário Gomes, que fez uma contribuição pelo Pix, a Tânia Martins pelo Pix, a Joerivalda Barreto também pelo Pix, e tem mais 10 ou 11 que eu vou agradecer no próximo vídeo de Idaho, que deve sair ou amanhã ou depois de amanhã. Isso é certeza, é fato aqui, não vai ter como segurar esse vídeo. Então, se você não apareceu nesse e ainda está procurando uma doação sua, saiba que pode ter certeza, no próximo vídeo de Idaho eu vou mencionar o seu nome, tá bom? E antes de entrar no caso, eu gostaria de fazer apenas um aviso muito especial. Na sexta-feira eu lancei um vídeo muito importante, que é o caso, a rede de mentiras do caso A Mamãe Disse Que Eu Não Vou Voltar. Essa história, ela traz uma investigação explosiva que eu fiz, é uma investigação inédita que você não vai encontrar nas manchetes, você não vai encontrar em sites importantes, você não vai achar em lugares de renome, infelizmente. Eu fui atrás de muita papelada, documentação e estatísticas para revelar a monstruosidade do que está acontecendo
no sistema de serviço infantil de Nova York. Então ouça essa história, foi produzido com muito carinho, tem uma análise muito forte lá também e uma investigação explosiva que vai te deixar perplexo. Eu vou deixar o link para esse caso fixado aqui no primeiro comentário, então não deixe de assistir, tá bom? E a gente vai começar esse caso agora. A News National descobriu com exclusividade que uma identidade conectada a alguém do homicídio quádruplo em Moscou foi encontrada durante uma das buscas nas residências do Brian. Pois é. A polícia também acredita ter evidências ligando o Brian à suposta perseguição cibernética de mais alguém da residência. Então, nós não sabemos ainda, mas basicamente tudo indica que, ao que parece, se trata da Kaylee. Mas isso é apenas especulação, porque desde o início todo mundo acredita que aquele era o alvo geral do Brian. Mas, é claro, a polícia não confirmou oficialmente os detalhes da licença devido a uma ordem de silêncio no caso, mas o advogado de julgamento Mark Geragos disse que seria um obstáculo para a defesa se isso for apresentado no tribunal, o que provavelmente será. A News National também soube exclusivamente na quarta-feira da semana passada que as autoridades da Pensilvânia estão investigando o Brian por seu envolvimento potencial em outros homicídios pendentes. Não é a segunda vez que isso acontece. Houve um outro condado que o procurador falou, gente, procurem casos que estão relacionados a esse menino. Então há uma sensação de desconfiança de que ele pode ter cometido outros crimes, o que seria uma reviravolta bombástica. Bom, e agora tem mais preenchimento sobre uma informação que já havia aparecido aqui. Parece que ministros que se reuniram com o Brian na prisão do condado de Latam estão pregando o evangelho de que até mesmo os maiores pecadores podem ser perdoados por Deus. Mas os ministros reconhecem que nem mesmo Jesus Cristo pode salvar o Brian do sistema de justiça criminal. Pois é, o pastor Mike Hall, chefe do grupo que envia ministros leigos para a prisão, disse: "Não dizemos às pessoas que isso as isentará de sua responsabilidade por seus crimes. Independentemente se você está preso por algum delito como esse ou algum delito de substâncias ilícitas, estamos todos no mesmo plano em termos de nossa necessidade de graça e perdão de Deus." O Brian, desde o início de janeiro, sentou-se para sessões individuais com membros do projeto Hope de Idaho, e que é um projeto cristão local, uma organização que despacha cerca de uma dúzia de ministros leigos para cadeias e prisões do condado para fornecer serviços e aulas de evangelho nas noites de domingo. Aí, ao que parece, o Brian sai da sua cela às 19 horas aos domingos para se encontrar com o ministro que o conduz em oração na biblioteca da prisão. Steve Otto, um membro do conselho do projeto Hope, disse que a decisão de compartilhar o evangelho com o Brian é uma coisa desafiadora, com certeza. Ele falou: "Olha, eu me vi orando bastante sobre a verdade e a justiça, e meu coração está com os pais da vítima. Eu não consigo imaginar a dor que estão sentindo. Nós queremos que a justiça seja feita." Ao mesmo tempo, o Steve também falou: "Olha, Deus é um Deus de compaixão, e isso se estende a todos. E esta é a minha esperança pessoal e também essa é a minha fé. Eu diria que ele, Brian, é bem-vindo para receber o perdão e a graça de Deus." Aí o pastor Mike confirmou que os membros da organização se encontraram com o Brian, embora ele não tenha divulgado detalhes das conversas, logicamente. Ele disse assim: "Eu sei que eles solicitaram, no caso a polícia, que os ministros assinassem acordos de confidencialidade especiais." Ele falou: "Você não pode discutir nada sobre isso e é uma exigência do departamento do xerife. Só que a abordagem, no entanto, é semelhante com todos os presos. Os membros do projeto Hope, estabelecido no ano de 2008, leem passagens da Bíblia e ensinam a celebrar a recuperação. Um programa de 12 passos centrado em Cristo. O Evangelho é para todos, que visa ajudar as pessoas a superar suas mágoas, hábitos e bloqueios." Aí o pastor Mark disse: "O Evangelho é para todos nós, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus." Ele citou o versículo de Romanos 3, versículo 23, e falou assim: "Alguns de nós fizeram mais e outros menos, mas Deus mostrou seu amor por nós.
dando seu único filho para pagar a penalidade em nosso lugar. Então assim, quando vamos para a prisão ou para as prisões, compartilhamos essas boas novas com os detentos e os convidamos para o reino de Deus, onde eles podem aprender a viver verdadeiramente. Ele foi rápido em enfatizar, no entanto, que o ministério deles não é para desculpar o crime, afirmando que nem mesmo o rei Davi escapou do seu adultério com Batseba e também de ter ceifado o marido dela, Urias. Aí ele disse assim, conforme está descrito em 2 Samuel 12. Ele falou, o evangelho é realmente uma boa notícia, não importa o que possamos enfrentar aqui nesta vida. Bom, a gente tem 3 pontos muito interessantes para comentar aqui. Eu acredito que, assim, entrando nesse aspecto da identidade que foi encontrada na casa do Brian, eu sei que muita gente tá assim, não é possível, esse cara era quase doutor em criminologia, como é que ele fez isso? Bom, não é de hoje, todo mundo sabe que se você tirar a vida de uma pessoa e levar alguma coisa dessa pessoa para sua casa, em algum momento, esse objeto que você pegou vai ser a sua ruína. E isso acontece há décadas. Existem crimes incontáveis dos anos 70, 80, que eu consigo me lembrar aqui de cabeça, 90, então nós fala 2000, década de 2010 e agora, que os caras foram presos e aí a polícia encontrou. O que acontece? Especificamente, as pessoas devem se perguntar ainda, naturalmente, se essa informação está por aí, se todo mundo sabe disso, sabe? Não leva nada da sua vítima para casa. Por que as pessoas ainda insistem em levar? Por que o Brian, alguém que detém, obviamente, muita informação, porque ele estava ali na sala de aula, então ele ouviu, obviamente, ele foi exposto a conhecimentos ali. Ele teve informações de alguma maneira. Então, naturalmente, a primeira coisa que vem à mente é, esse homem é muito burro. Mas eu não acho que é burrice. Eu acho que a questão mesmo é psicológica. Isso é uma coisa básica, simples. Todo criminoso sabe disso. Nunca leve. Uma das 10 principais regras de homicídio. Não pega nada da vítima. Não pega lembrancinha, meu amigo. Mas as pessoas ainda insistem em fazer. Porém, eu creio que continuam fazendo pelo mesmo motivo que faziam no passado antes dessa informação se tornar pública. Normalmente os homicidas, eles querem uma recordação, porque aquilo ali é um troféu, é uma conquista. Então você ter a identidade da pessoa que você tirou a vida, uau, né? É tipo um quadro com uma vitória daquela corrida olímpica que você nunca ganhou. Então é nesse conceito. E mesmo as pessoas tendo acesso a essa informação, eu acredito que tem que ter muito controle. Olha que absurdo, né? Mas tem que ter muito equilíbrio psicológico para não guardar evidências como essa, porque os homicidas continuam guardando e continuam se afundando por causa disso. E que continuem mesmo, porque se for para desvendar crimes assim, que bom. Mas, no geral, seria uma regra básica que nenhuma pessoa ousaria quebrar se ela pretende se safar. Mas, ainda assim, eles continuam errando nesse aspecto. E essa é a grande questão. Eu acho que se o indivíduo já está tão descontrolado ao ponto de tirar a vida de uma outra pessoa, levar o objeto para casa, sei lá, um pedaço de cabelo, alguma coisa da casa, da vítima em si, é menos gritante e absurdo do que o primeiro ato em si. Porque as pessoas normalmente, elas tendem a acreditar, esses indivíduos, que eu me refiro a pessoas aqui, que vão se safar. Tem muita gente que acha que vai tirar a vida, que vai fazer acontecer e não vai ser pega. As pessoas subestimam realmente o poder da investigação. E é tão, assim, chocante. Às vezes eu queria ter o poder de ler a mente desses criminosos que cometem um crime de manhã e à tarde a polícia já peca. Eu imagino a pessoa olhando assim para as paredes. Como cheguei nesse ponto? Bom, você chegou porque você não é tão bom quanto pensa, meu amigo. É por isso que você caiu. E é por isso que tem gente que é pega tão rápida. Tem gente que demora? Demora. Mas a polícia pega. A polícia quase sempre pega. É uma pena que alguns conseguem se safar. Aí a gente se pergunta como isso aconteceu. Azar, sorte, a polícia foi ruim naquele caso. Ou talvez existe realmente crime perfeito, porque tem casos que você não acha nenhum corpo. Mas de qualquer maneira, uma coisa é certa, que esses homicidas não são melhores do que ninguém, no sentido de enxergar a realidade. Porque eles não conseguem, eles não se seguram. E eles sentem essa necessidade de levar consigo, de realmente guardar, seja para olhar para aquilo e reviver aquele momento. Existem situações que daí vai do perfil, da psicologia do indivíduo, em que ele não leva, mas ele faz
outras coisas. Ele, de alguma maneira, ele enterra o corpo em algum lugar que ele sabe que ninguém vai encontrar e que ainda assim aquilo ali é a maior lembrança que ele tem da vítima. O endereço do corpo. Tem gente que se maravilha com isso. Tem vários estudos comprovando que, para muitos serial killers que tiveram que negociar com as autoridades, ou melhor, as autoridades tiveram que negociar com eles, sabe? Sei lá, a gente reduz aqui, tira a pena capital se você nos levar até o corpo, e aí passam-se dias e dias, FBI, polícia pra lá, pra cá, e o serial killer dentro do carro, curtindo, assim, aquela aventura em busca do corpo. Tem muita gente que sente um prazer violento nisso, e tem gente que calcula até onde vai com esse aspecto. Então, para muitos desses homens, há uma necessidade, há um desejo de retribuição, de sentir um prazer que é importante pro indivíduo, que não é chegar ali e tirar a vida da pessoa e ir embora. Há toda uma coisa ritualística de forma emocional, há todo um contexto, e esse contexto não pode ser desprezado pelo sujeito. Não é um crime que basicamente ele está pretendendo esquecer. Então, continuamente você entende que essas pessoas vão pegar esses objetos, lembranças, seja o que for, das suas vítimas, porque a crença inicial é: nunca vão me pegar. Então, tipo assim, por que eu não deveria levar isso para minha casa? E não tem aquele senso de, vou me proteger, me precaver, se desconfiarem de mim, invadirem minha casa. Mas não, tem gente que realmente acredita que não será pego. Senão as pessoas não continuariam ano após ano, cometendo os mesmos crimes. Sabe aqueles crimes assim de seguro que a gente não aguenta mais ouvir? Quando é a mulher, que isso é super comum nos Estados Unidos, encomenda assim o fim do marido para ficar com seguro. E aí você fala, meu, em 2 semanas a casa cai. E aí a gente olha e fala, mas amiga, sabe? Quando alguém, o marido ou a mulher falece, assim, de uma forma meio estranha, e tem o seguro alto envolvido, eu já na hora falo assim, investiga que eu sinto o cheiro de homicídio. Então, assim, é uma coisa que os policiais já estão cansados, e ninguém vai passar sem ter uma... Olha, hoje em dia, se alguém passa de uma investigação, ganhou um seguro muito grande ali, o negócio, a forma como a pessoa perdeu a vida foi muito absurda, bizarra, e ninguém investigou, é porque a polícia tá muito desinteressada no caso. Porque a maior parte hoje dos policiais americanos já estão mega acostumados com esse tipo de padrão, de tirar a vida do cônjuge para ficar com seguro. Eu acho que a maior parte dos documentários do Discovery atualmente tem coberto histórias assim. A reviravolta no final é sempre essa. O seguro de $500 mil ou de $1 milhão. As pessoas acham que nunca serão pegas. Isso é uma arrogância e também leva os indivíduos a uma falsa sensação de que não tem nada a temer. De que realmente vão entrar ali, vão fazer, vão acontecer e que tá tudo bem. Você pode aplicar a mesma lógica em um funcionário de uma loja que tem câmeras para tudo quanto é lado e mesmo assim ele insiste em roubar os utensílios da loja, sei lá, do lugar onde ele trabalha, e levar para casa. Ele acha que as pessoas vão notar a falta aqui, mas ninguém vai olhar nas câmeras. Então, para muitas pessoas, você não pode esperar bom senso, você não pode esperar que o indivíduo vai ser realmente inteligente. E esse pacote todo jamais vai se manifestar em alguém que ousa tirar a vida de outro indivíduo. Então, não considere essas pessoas inteligentes, porque inteligência emocional, Brian não teve aqui, para dizer o mínimo. Então esperar que regras mínimas sejam cumpridas, quando nem a mais básica de todas é não tirar a vida de outras pessoas inocentes, foi respeitada, não iria funcionar de qualquer jeito. Isso tudo é uma grande questão e, é claro, há muitos amparos psicológicos e coisas que eu não vou entrar aqui, mas eu acredito que, assim, o mais básico é isso, que se enquadra nessa situação. Às vezes a gente olha para certos crimes e a gente pensa, né, como foi mal feito, mas às vezes não é questão de mal feito. Foi que o indivíduo realmente quis afrontar, ele quis pisar na sorte e ele falou, olha, se acontecer tudo bem, se não acontecer tudo bem, eu saio ganhando de qualquer jeito. Tem pessoas que, infelizmente, mesmo presas, ainda acham que estão em vantagem. E isso é uma terrível verdade, mesmo nos dias de hoje. Ainda mais com tanta impunidade acontecendo por aí. E quanto mais a impunidade aumentar, mais isso vai reforçar para muitas pessoas que elas poderão cometer o que quiserem, fazer o que der na telha, sem que sejam pegas por isso. Outra coisa interessante também é o fato do pessoal da Pensilvânia já
tentando achar alguma conexão com o Brian. Não é a primeira vez que isso acontece. Anteriormente, outro condado também tinha feito a mesma coisa. É muito interessante isso de como as autoridades estão desconfiadas que o Brian não estreou tirando a vida desses 4. Então, assim, se surgir alguma coisa aí, vai ser bem interessante. E olha que as autoridades estão realmente se esforçando para cavar. E eu acho, assim, nesse ponto, como eu falei anteriormente, hoje, quando já se passou toda aquela angústia do mês de novembro e dezembro, o Brian foi pego ali no último dia de dezembro, como se passou todo esse momento, a gente vê que realmente o Brian foi pego muito rapidamente. Na época, parecia o fim do mundo, meio mundo acreditava que a polícia ali estava perdidinha. Quando é no dia a dia, isso é uma coisa muito legal. Acho que quem acompanhou a saga toda desde o começo, assim, realmente eu digo, na semana a semana, deve se lembrar dessa sensação de tipo, meu Deus, a gente não sabe de nada. E isso é uma coisa que quando a maior parte dos casos que eu faço já aconteceram. Então a gente tem ali os eventos basicamente resumidos, os principais pontos em um vídeo. Então tudo é muito rápido nessas histórias. Mas quando a gente pega um caso como esse, vocês realmente viram ali de como a sensação é angustiante, de dia após dia nada acontecer. Então hoje, quando a gente olha para o passado, você consegue analisar que de certa forma foi rápido. O Brian foi pego velozmente, foi pego ali já no mês seguinte, mas para quem está vivendo o dia a dia, não parece tão rápido, porque as coisas podem ficar muito torturosas. E esse é um aspecto que apenas abordagens como essa aqui, no caso, né, Gabi Petito, o julgamento do Johnny Depp e agora o Idaho, conseguem realmente fazer com que tenhamos essa sensação, porque essa sensação de ausência de respostas que tínhamos no ano passado, nunca tivemos em nenhum outro caso. Mesmo naqueles que terminam sem mistério, você não fica assim de tipo, né? Porque naquela época a gente realmente tinha aquela coisa de talvez alguma coisa possa acontecer, o cara tá solto, né? A maioria já acreditava que era um cara como eu. Então, você vive momentos que só o real time de uma história podem trazer. Então, essas sensações, essas experiências, elas são muito interessantes para se observar e até mesmo para se analisar. Hoje a gente está num estado emocional em que temos muitas respostas, considerando que no ano passado tínhamos dezenas de perguntas e basicamente uma escuridão no fim do túnel. E agora estamos caminhando para um momento em que esse rapaz vai a julgamento e dificilmente não será condenado. E nós chegamos nesse âmbito agora dele ter encontrado Deus lá dentro da cadeia. Bom, especificamente é aquela coisa. O pastor não vai poder revelar as conversas que teve com Brian para pastores, porque eu sei que para padres não, considerando que há, inclusive, situações, há um caso em particular, eu não fiz aqui pro canal, mas há um caso de que as autoridades sabiam que o bandido em questão confessou para o padre, lá na confissão, parece que onde ele havia enterrado o corpo da vítima, e aí isso ia poder trazer resolução para muitas coisas. E o padre não quis contar, violava as regras da igreja em si. Eu não sei se isso aí se aplica para pastores legalmente. Agora, como há essas questões de confidencialidade aqui, seria interessante ler esses documentos para entender o quão abrangentes eles são. A questão com o Brian é que realmente a gente não tem uma noção de quanto ele está comprometido realmente com o que está acontecendo. Eu vi um caso mesmo uma vez, que eu também não fiz aqui no canal, e eu já vi esse caso antes de eu sonhar que eu ia ter um quadro assim aqui no canal. O que eu achei muito interessante é que o indivíduo foi preso por um crime, e aí ele decidiu confessar outros crimes, e eram crimes de homicídio, assim, corpos enterrados, situações que a polícia nem desconfiava que o cara estava por trás. Porque ele se converteu na prisão, e aí parece que ele confessou tudo pro pastor. Ele falou, olha, não posso ficar com esses pecados nas minhas costas. E ele contou tudo, e o pastor o aconselhou a dar esse desfecho. Então é até interessante que na reunião ele quis que o pastor estivesse presente lá na sala da delegacia. Ele falou, olha, eu preciso do meu pastor aqui comigo, eu não posso fazer isso sozinho. E aí ele confessou tudo. E a polícia fez literalmente a festa, porque olha, o que esse homem tinha feito não foi brincadeira. Então, assim, tem esse lado que eu acho que é muito bom, essas evangelizações nas cadeias, porque dá a oportunidade de que realmente alguns desses
homens ou até mesmo mulheres se arrependam do que fizeram e confessem, porque, assim, a confissão, ela é muito importante. Por mais que, assim, vamos supor numa situação já de a longo prazo, que o Brian seja condenado e tal, a condenação, ela é importante, de fato, e talvez, assim, 90% de tudo que tem para acontecer depende disso aí, né? A condenação dele, 90% essa é o que vai, dentro do, vamos dizer assim, de um grau de satisfação, a condenação, ela é responsável por 90% de quão bem os pais vão se sentir ou não. Mas 10% também é entender o porquê que as coisas chegaram. Então, por mais que a polícia chegue com teorias, por mais que todo mundo suponha, olha, foi isso, ele estava de olho naquele, ele fez aquilo ou aquilo outro naquela noite, se sentiu rejeitado, entrou pela janela, não sei por onde. De qualquer maneira, a grande verdade que só ele detém nesse ponto, já que aparentemente ele fez isso sozinho, é importante vir à tona. Porque é realmente o que mais faz sentido nesse aspecto de os pais saberem o que a polícia não pode determinar, sabe? Será que as meninas acordaram e tentaram dizer alguma coisa? Eu nunca esqueço o caso do Danny Rowling, o serial killer que inspirou a franquia Pânico. Então lá o vídeo ele tem toda a história do Danny e como a franquia surgiu, como o roteirista do filme Kevin Wilson ficou sabendo do caso. Na história do Danny, o que mais me chocou foi uma das coisas que ele fez na confissão dele, que ainda bem que ele fez, que uma das vítimas dele, porque ele já estava tirando a vida de muitas pessoas e isso estava sendo divulgado na televisão, né? A cidade estava em pânico. E aí, quando ele entrou no dia seguinte pra tirar a vida de outra vítima, a moça olhou pra ele e disse: é você, não é? Tipo, é você o cara que estão falando na TV. E ele disse: é, sou eu. Então, assim, isso é uma coisa que ninguém poderia saber, que ela perguntou, que ela teve esse insight. Eu acho que de todos esses confrontos fatais que muitas vítimas tiveram, essa é uma das coisas que mais me chocou profundamente. É que essa moça não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Ela só perguntou isso. É você, não é? Eu nunca esqueci disso. Isso, assim, é muito interessante. E é uma informação que veio do Danny, que é o monstro responsável por tudo aquilo que aconteceu. Então, há respostas que estão com o Brian. E ele é a única pessoa capaz de abrir a chave e de entregar, de dizer alguma coisa que pode ter ocorrido ainda naqueles instantes finais que nós nem fazemos ideia. E seja o que for, vai trazer conforto aos pais ou até mesmo mais tristeza. Mas seja como for, no final, vai dar paz. Porque pelo menos muitas daquelas perguntas, e se, e se, e se, será que, será, vão desaparecer. Quando você tem uma visão melhor do que estava acontecendo, um conhecimento acerca dos eventos, você consegue processar melhor aquela situação tão catastrófica que aconteceu. Então, se esse trabalho que estão fazendo lá levar o Brian a esse ponto, seremos muito gratos. Inclusive a família. Realmente eu espero que isso aí dê certo. Lógico que assim, tem uma grande probabilidade dele estar se aproveitando disso para criar um grande golpe de publicidade. Olha lá, o cristão que não desiste de lutar por sua inocência na cadeia. Isso é até perigoso, porque isso pode confundir pessoas. Tem uma história, inclusive, muito absurda de um serial killer que foi preso e ele ficou enviando cartas para uma rádio, já mencionei isso aqui antes, e a rádio passou a ler as cartas daquele mentiroso. E aí, meus amigos, metade agora das pessoas acreditam que o cara era inocente. E assim, ele não era culpado porque simplesmente disseram, não, ele é culpado. Ele é culpado porque muita gente testemunhou contra ele, tinha dezenas de provas contra o cara. E a rádio teve essa irresponsabilidade de fazer esse talk show diário, sabe? Lendo o serial killer. Já pensou, gente? Anos lendo a carta do cara todo santo dia. Ele se aproveitou muito bem, né? Haja paciência para escrever uma carta todo dia para centenas de pessoas que vão te ouvir. E agora ele tem lá muita gente que solte o fulano porque ele tá preso injustamente. Então tem gente que desiste, tem gente que vai preso e fala, quer saber, vou confessar mesmo, fui eu, fiz isso, fiz aquilo, enterrei, soterrei em tal lugar. E tem gente que não. Tem pessoas que falam, quer saber, eu vou lutar pela minha liberdade, não vou ficar aqui. Isso dá até medo. E são pessoas que aproveitam qualquer brecha que puderem para conseguir se safar, como esse indivíduo monstruoso que fez isso das cartas. E o Brian pode estar aproveitando esse momento, porque isso sai nas notícias, obviamente, para começar a construir uma imagem, até mesmo de bom comportamento, de um comportamento cristão, para que isso seja usado lá no julgamento contra ele.
Depende, nós não sabemos, é cedo para dizer. Não há uma inclinação nesse momento para realmente dizer, olha, a conversão dele é real ou é só uma conversão de fachada. A prova mesmo só teremos na próxima audiência que vai acontecer. Se ele vai se declarar culpado ou inocente. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, passa esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta uma história bombástica de um rapaz chamado Jack Ruby, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto o serial killer está escondido em sua própria casa. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado se você quiser, tem pôster exclusivo e também uma série de marcadores incríveis que, um ao lado do outro, formam um mapa da cidade de Manhattan. E, olha, o plot twist já começa aqui na capa, vê se você encontra. Você tá vendo? Não é engano, tem mesmo aqui, é só na capa. Se você olhar, você encontra. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de corte, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, muita coisa bombástica que você só vai ouvir por lá, ok? A gente se vê no próximo caso. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!